são jogos que fiz nos últimos 5 anos. Muitos deram certo e outros preferi que ninguém tivesse visto. Mas todos eles me ensinaram alguma coisa. E hoje eu vou te mostrar a minha trajetória como game dev. Como eu saí de um adolescente cheio de ideias para alguém capaz de sustentar um projeto de verdade. Eu sou o Plínio e pra cima deles. A minha trajetória se iniciou em 2021 e eu realmente achei que já estava virando um game dev de verdade. O meu amigo Fairplay me mostrou um projeto que ele estava fazendo. Ele queria criar um Metroidvania bem inspirado em Hollow Knight, mas quando ele me mostrou o jogo... Mas que porra! Cara, era horrível. O visual tava todo estranho, jogabilidade travada e olha os bugs, cara. Mas aquilo parecia um jogo de verdade, não apenas só um experimento, algo aleatório assim. Era realmente um projeto e ele precisava de ajuda. Então ele me convidou para ajudá-lo a melhorar visualmente o jogo. E eu entrei como animador do projeto que futuramente viria a se chamar Delta's Tasks. E foi aí que a minha carreira começou. Eu estava bastante empolgado em participar desse projeto. Trabalhava toda semana, contribuindo com animações e ideias para o jogo. E no começo eu achava que fazer um jogo era só desenhar personagens legais e ter ideias criativas. E spoiler, não é. Game dev é resolver problema o tempo inteiro. Toda semana tinha alguma mecânica quebrada, algo que realmente não funcionava como imaginávamos, e tínhamos que consertar. Enquanto eu animava, eu começava a entender o tamanho da coisa. E isso me fez compreender mais ou menos como é fazer um jogo. E foi aí que eu criei confiança. Confiança o suficiente para tentar fazer o meu próprio protótipo, achando que eu já tinha capacidade de fazer um jogo inteiro sozinho. Eu peguei a mesa de Friend Destiny, desenhei sprite sim, programei algumas coisas básicas aqui e ali e fiz isso aqui. Bem quebrado, né? Confuso, nem som o jogo tem, olha isso aí, é só um personagem andando por aí. Mas pela primeira vez eu estava mexendo em um código de verdade. E foi ali que eu percebi uma coisa importante. Ter ideia é fácil, mas fazer funcionar é outra história. Esse protótipo nunca evoluiu. Delta's Tasks era a prioridade máxima e eu ainda estava longe de conseguir tocar algo sozinho. Mas aquele projeto quebrado me ensinou mais do que qualquer animação que eu já tinha feito. Não adianta ter arte boa se a mecânica é ruim. Não adianta ter ideia criativa se o sistema não funciona. E não adianta ter ambição se você não tem base. E foi ali que caiu a ficha. Se eu realmente quisesse ser game dev, eu não podia ser só o cara da arte. Eu precisava aprender o que estava por trás do jogo. E 2021 foi exatamente isso. O ano em que eu deixei de ser apenas um animador e comecei de fato a entender o que significa desenvolver um jogo. E assim se termina o meu primeiro ano de game dev. Ainda com muita coisa para aprender, mas isso nunca baixou minha cabeça. 2022 chegou e pela primeira vez Delta's Tasks começou a parecer um jogo de verdade. Era meio complicado conciliar o desenvolvimento do jogo com o ensino médio, mas conseguimos evoluir bastante com inimigos, bosses, map design e até biomas. O jogo saiu disso pra isso. Cara, deu uma melhorada absurda, o jogo parecia bem mais consistente agora. Você olha e não parece só mais um protótipo, parece realmente um jogo de verdade. Mas o mais importante não foi isso. Nesse meio tempo também, eu e o Fairplay decidimos fazer um novo projeto paralelo para espairar a cabeça um pouco do projeto principal. Mas a gente continuou evoluindo. A gente queria algo menor, algo um pouco mais simples. E assim nasceu Friend Tale, um fangame de Undertale misturado com o universo da minha série Friend Destiny. Mas após um bom tempo de trabalho, o jogo ficou mais ou menos assim. Cara, hoje eu olho e acho muito feio. A animação do bicho tem 2 frames e os ataques são super genéricos. Mas na época, cara, eu achei a coisa mais incrível que eu já tinha feito. O Fairplay continuava cuidando majoritariamente da programação, mas aqui eu consegui colocar um pouco mais dos meus conhecimentos em prática e ajudar um pouco meu amigo na programação também. E por incrível que pareça, as pessoas que jogaram também adoraram. Lançamos o jogo na Itch.io e tivemos uma recepção bem positiva. Teve elogios, feedbacks e até fanart, cara, olha isso. Pela primeira vez, algo que fiz não era só legal para os meus amigos, era validado pela internet. Parece ótimo, né? Mas aí ela vem junto com o efeito colateral. Ela infla o teu ego. Nós ficamos tão animados com a recepção que decidimos subir o nível. Começamos a trabalhar em uma sequência para Friend Tale. Dessa vez um Endless Runner, o Escape Raid. Tínhamos várias ideias de tornar esse jogo enorme, quase um novo Jetpack Joyride, mas a realidade bateu cedo até demais. A gente não tinha a menor capacidade de fazer um jogo nesse nível de escopo ainda. As nossas habilidades com game dev ainda eram muito iniciantes para conseguir acompanhar as ideias que tínhamos. E no final, o protótipo morreu, de novo, né? Só que dessa vez foi diferente. Se em 2021 desistir significava frustração, 2022 desistir significava um choque de realidade. Sempre que a gente acertava um pouco, eu queria dar um salto enorme, quase sempre eu quebrava a cara. Na carreira de game dev, não tem como você já ir querendo fazer o seu dream game direto. Antes disso, você precisa tancar, fazer jogos menores, enquanto você vai aprendendo mais até poder ir aumentando o escopo dos projetos aos poucos. Apesar dos tropeços, 2022 foi realmente um ano bastante produtivo para evolução em game dev. Delta's cresceu
nasceu, Friender Tale foi lançado, comecei a ser mais pé no chão e firmei uma grande aliança com o Fairplay para futuros projetos. Ai, 2023, o ano do terceirão. Aqui nós não conseguiríamos mais trabalhar tanto quanto antes. Tínhamos que focar no vestibular. E pra mim, que tá estudando pra medicina, cara, não tinha opção de conciliar. Realmente eu tinha que focar de verdade. Por isso, 2023 foi um ano bem fraco comparado com todos os outros. Não por vontade, mas por necessidade. O máximo que conseguia era dedicar umas 2 horinhas no domingo pra Delta Zisks, suficiente apenas para manter o projeto respirando. Mas isso não significa que eu parei de criar. No começo do ano, antes já tivemos o lock-in, eu e o Fairplay queríamos fazer um novo projeto, mas dessa vez queríamos algo diferente de novo. Ele encontrou um vídeo antigo meu mostrando como que seria se Friend Destiny fosse um jogo de terror estilo creepypasta. E a ideia veio na hora, fazer um jogo de terror estilo Sonic XZ. E para isso, aproveitamos aquele protótipo abandonado de 2021 para fazermos um jogo top-down super interessante. Nesse jogo também explorei bastante uma vontade antiga, uma mecânica de quebra da quarta parede. O jogo conversar com você, reagir às suas reações e fechar quando você faz alguma coisa errada. Sinistro, né? Aquela sensação de que o jogo tem vida torna a experiência bem mais imersiva. Postamos o jogo na IT, a recepção foi bem positiva também. Fizemos até um vídeo sobre. Assiste lá depois aqui no card se quiser conhecer melhor. Mas como ficou da Delta Zisks nesse meu tempo? Nada bem. Os estudos pro vestibular drenavam a energia mental de forma nunca vista antes. E quando sobrava tempo para trabalhar, a sensação era mais de fardo do que de prazer. Era bem irritante ter que trocar horas de estudo de medicina para trabalhar num projeto que nem vimos progresso direito. Delta Zisks deixou de ser empolgante e se tornou mais uma inconveniência. Só que, diferente de 2021, nunca veio em minha cabeça a ideia de desistir. Eu sabia que aquilo tinha prazo, o vestibular era só uma fase, pesado, mas ainda só uma fase. E depois que ela acabar, eu poderia voltar com força total. E no fim, deu certo, eu passei medicina. 2023 não foi muito um ano de crescimento técnico, foi mais um ano de resistência. E pela primeira vez eu entendi como trabalho consistente não significa ficar trabalhando o tempo todo. Significa se manter firme e não abandonar, mesmo quando as coisas apertam. Agora sim, voltei com tudo, sem mais aquela empolgação inocente do começo. Apesar de medicina ser um curso bem puxado, eu consegui conciliar muito bem os meus projetos, principalmente Delta Zisks, que podíamos voltar a trabalhar com mais foco. De segunda a sexta eu estudava para faculdade, mas diferente de 2023, eu tinha energia de volta. Sempre conseguia separar cerca de 2 horas por dia para trabalhar, e foi nesse ritmo constante que o projeto voltou a andar de verdade. E como em todo ano, eu queria fazer um projeto paralelo, não para fugir do Delta Zisks, claro que não, mas para respirar criativamente. E foi aí que lembrei do Friender Tale. Quando eu reabri o projeto depois de 2 anos, a diferença era gritante. Eu tinha evoluído muito. O que antes eu achava incrível, agora parecia cru, limitado, meio amarrado, sabe? Foi aí que eu pensei, por que não melhorar esse jogo e fazer direito dessa vez? E mais uma vez a dinâmica dupla Pliny Fairplay em ação, trabalhando por 3 meses para criar a versão definitiva de Friender Tale. Agora sim, cara, um fangame digno de Undertale. Mais ataques, mecânicas novas, visual refinado, um mapa de verdade e um sistema bem mais polido. Se antes já era considerado um jogo bom, cara, agora era digno de um excelente. E mais uma vez postamos um update na itch.io que teve uma resposta muito positiva da comunidade, cara. Disponível para Windows, Mac e até para navegador. Você pode jogar no seu computador sem baixar nada. 2024 não foi o ano mais emocionante, mas de fato foi um ano bem mais profissional. Friender Tale voltou melhor, Delta Zisks avançou forte, e claramente eu já não era mais o mesmo desenvolvedor de 2021. Tinha muito mais aprendizado e maturidade, que inclusive utilizei bastante no ano seguinte. 2025 tá aí e o ano começa de uma forma até que bem inesperada. Nas férias de dezembro e janeiro eu joguei Omori. Cara, que facada que é esse jogo. Mas mais do que a história, foi a estrutura que me chamou a atenção. A forma como um RPG consegue carregar narrativa, emoção e sistema ao longo do tempo. Aquilo me deu uma nova ideia de protótipo, algo que nunca fizemos antes. E se Friend Destiny virasse um RPG? De longe, a melhor forma de poder contar a história da minha série. Eu passei a ideia pro Fairplay e ele aceitou na hora. E assim nasceu o protótipo de Friend Destiny RPG. Cara, era um protótipo pequeno mesmo, mas diferente de tudo que já tínhamos feito. Sistema de level up, troca de personagens, diálogo com personalidade e o mais importante, o escopo agora estava totalmente de acordo com as nossas capacidades. Pela primeira vez, cara, a gente não deixou o projeto crescer além do que podíamos fazer. Planejamos antes, definimos metas, organizamos tarefas e isso fez o jogo evoluir, cara, numa velocidade bem rápida. O projeto infelizmente não passou de um protótipo, mas era um jogo que tenho bastante carinho até hoje. Ele provou algo muito importante, a gente finalmente sabia trabalhar direito. E quanto a Delta Zisks, nada bem de novo.
Enquanto o RPG avançava bem, Delta Zist entrou numa crise absurda que estava sendo desenhada há tempos. Já estávamos 4 anos fazendo um jogo que só depois percebemos o quanto de coisas adicionavam sem critério, falta de planejamento, lore ausente, até mesmo a inexistência de um escopo. Sou até irônico o fato de nossos projetos menores serem mais organizados que o principal projeto. Questão que Delta Zist foi o nosso primeiro projeto, e desde 2021 nós nunca tínhamos parado para reestruturar a base. Depois de cairmos na real, o desânimo começou a aparecer. A vontade de abandonar também, cara. Mas antes que as coisas piorem e evoluam para o fim do projeto, eu coloquei meus conhecimentos adquiridos de anos em prática para salvar esse projeto. O desenvolvimento de Delta Zist foi totalmente paralisado. Nada de continuar produzindo conteúdo em cima de uma base estável. Não voltaremos até criarmos um escopo claro, uma lore consistente e um plano de desenvolvimento real. Reorganizei mapas, reestruturei narrativa, mecânicas, funções, lore, tudo que faltava para o jogo ficar mais nítido do que estávamos fazendo. Foi chato, mas necessário. E cara, como isso foi importante. Tudo agora fazia sentido. Tudo estava tão mais organizado e eficiente. Os trabalhos começaram a serem feitos de forma mais eficaz e o ânimo voltou. Não por empolgação, mas por clareza. O projeto agora começou a evoluir de mais rápido que nunca em qualquer outro ano. E isso se estende até hoje, com o nosso projeto agora de fato profissional. E é assim que 2025 termina, utilizando todos os conhecimentos que adquiri ao longo dos anos para salvar o meu projeto mais importante. Eu não era mais o garoto começando um projeto cheio de ideias, eu era o responsável por fazê-lo sobreviver. E esses foram meus 5 anos de game dev resumidos em alguns minutos. Comecei querendo fazer grandes jogos, mas demorei anos para eu conseguir entender que antes disso eu precisava adquirir experiência e maturidade para conseguir sustentar um projeto grande. Criatividade e ideias são importantes, claro, mas o que sustenta um projeto de verdade, cara, é estrutura, organização e constância, coisa que só se adquire com o tempo. E se você ficou curioso para ver melhor sobre cada um desses jogos que fiz, eu mostro melhor nesses 2 vídeos aqui. Vai lá ver. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final e um grande abraço.